a gente vai falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, ele está dentro do transtorno de ansiedade. E por que a gente vai falar um pouquinho sobre isso? Eu queria estar trazendo um novo olhar sobre a questão do TOC. O TOC é uma doença que eu posso classificar como uma característica de um TOC subclínico, onde eu tenho sintomas de obsessão e compulsão, mas não atrapalham a minha vida, e um TOC realmente bem significativo, onde a gente já encara como transtorno e que tem um prejuízo significativo na vida da pessoa, a ponto dela ter dificuldade de ter relacionamento, de trabalhar, de sair de casa, enfim, prejudica bastante a qualidade de vida da pessoa. O que é importante a gente estar olhando com uma nova forma essa questão do TOC? A origem dele é desconhecida, a gente não sabe exatamente de onde vem. Muitas pessoas falam questão genética, muitas questões familiares que pode estar levando à criação desse circuito. O TOC tem a ver com uma obsessão e uma compulsão. A pessoa ela tem um pensamento intrusivo. Esse pensamento, ele entra, não é um pensamento que a pessoa queira, simplesmente vem na cabeça, ela não consegue se livrar daquele pensamento e aí ela tem um ato compulsivo para diminuir a ansiedade que esse pensamento cria. O TOC ele pode ser de limpeza, de organização, de checagem, de verificação, contaminação, enfim, tem vários tipos de TOC. Eu já tive pacientes que não consegui diagnosticar o TOC de pronto. E depois de algum tempo, a paciente me disse que ela tinha que pular algumas páginas e voltar ali de novo, porque tinha um determinado número que ela não podia parar naquele número. Questão de organização. Tem muitas pessoas que têm a mania de organização, que precisa estar simétrico, que tem que ser assim, que senão algo de ruim vai acontecer. Então, é muito interessante a gente saber que o TOC, sempre a pessoa vai ter uma ansiedade muito alta e ela precisa fazer algo, porque senão algo de ruim vai acontecer com ela ou com alguém. Então, pronto, definido isso. Agora eu queria falar de outra coisa, quando a gente fala de TOC. Então, a gente sabe que existe um transtorno, que a gente vai medir como? Pela frequência, pela duração e pela intensidade dos sintomas. Então, sempre isso tem que estar em alerta na nossa cabeça. Eu tendo que fazer isso com a caneta 3 vezes. Eu tenho TOC? Não sei, preciso observar. Isso é frequente? São todas as vezes? A intensidade é bem grande? A frequência, a duração é muito grande? Posso parar para estar olhando sobre isso. Atrapalha a minha vida? Não atrapalha a minha vida? Atrapalha os meus relacionamentos? Não atrapalha? Então isso é uma coisa. Então aí a gente deixa de lado o transtorno ansioso, que muitas vezes a gente muitas vezes precisa estar medicando, mas o que eu vejo que tem mais resposta mesmo é a terapia cognitivo-comportamental, que tem uma resposta bem legal. Mas eu já tive casos de pessoas, por conta de uma história familiar muito densa, não teve uma resposta tão legal, se manteve, mas sempre com um sofrimento muito grande. Então, posto isso, vamos deixar o transtorno obsessivo-compulsivo de lado. E vamos falar um pouco agora no espectro ansioso, no espectro do TOC, que está dentro do transtorno ansioso. Eu queria falar das pessoas que são julgadoras. Dentro do MBTI, existem 4 letras que se misturam e formam 16 tipos de personalidades. Então, eu vou falar rapidamente das 3, porque eu quero falar da última, principalmente. Primeiro par de letra é extroversão e introversão, onde eu busco energia. Então, eu busco energia nas pessoas ou eu busco energia dentro de mim. Então, é como eu me abasteço de poucas pessoas ou muitas pessoas. Falando muito, falando menos, pensando antes de falar. Enfim, resumidamente é isso. Segundo parzinho de letra, como eu percebo o mundo. Ou eu vou ser perceptiva ou eu vou ser intuitiva. Pessoas perceptivas percebem o mundo através dos 5 sentidos. São muito detalhistas, muito práticas, se satisfazem com o que tem aqui agora. Os intuitivos são pessoas mais imaginativas. São pessoas que intuem, vivem dos 6 sentidos, percebem o mundo através dos 6 sentidos. O F e o T são pessoas feeling ou thinking. São pessoas que decidem a vida ou com o sentimento ou com a razão. Resumidamente. E o que eu quero me ater são as pessoas J e P, que é como eu organizo a minha vida. Quando a gente fala do MBTI, a gente fala de um índice de clareza que vai de 0 a 30.
As pessoas que têm um perfil J, que é bastante grande, de moderado a muito claro, quase chegando a 30, tendem a ter comportamentos obsessivos compulsivos. Então, se eu não tiver esse olhar também para a pessoa, entendendo que existe um funcionamento estrutural da personalidade dela, ela veio assim, isso é inato, eu nasci assim, e o meio pode alavancar ou diminuir a existência dessa característica. Então, se eu já estou num meio onde tem um monte de Jotas e isso vai ficando cada vez mais forte, eu posso rotular essa pessoa como transtorno obsessivo compulsivo, vou medicar essa pessoa, ao invés de fazer com que ela entenda, se conheça, busque o entendimento de que quer dizer ser J. Então, as J são pessoas sistemáticas, metódicas, que começam e terminam tudo que fazem, tem um deadline muito claro, então chega a ter até uma obsessividade no que tem que fazer. Então são pessoas, às vezes, inflexíveis, são pessoas que não aceitam improvisos, gostam de tudo do jeito dela. Então eu quero que isso fique assim, eu vou lá e arrumo diferente, ela vai dar bronca em mim, porque que eu fiz assim, que tem que ser assado. Então às vezes elas são rotuladas até de chatas, porque elas ficam em cima do jeito que elas querem. Elas não são chatas, elas só têm esse funcionamento. Então eu preciso aprender a estar lidando com isso, para que eu consiga ter qualidade de vida. E quando a gente fala disso tudo que eu estou falando também de crianças. Crianças também têm TOC. O TOC, ele realmente é diagnosticado 5, 6 anos depois do aparecimento dos sintomas, porque às vezes eu não mostro, eu escondo, não fica tão claro. Então muitas vezes o diagnóstico de um adulto ou de um adolescente aconteceu lá já no início da infância. Lembrando da intensidade, da frequência e da duração, para poder dar um diagnóstico. Agora, se eu sei disso, dessas letras do MBTI, já sei que a minha criança é um J, eu vou estar trabalhando para ela buscar a força dela, que é ser J, mas também de flexibilizar um pouco, sendo P, que é uma pessoa mais perceptiva, mais flexível, mais tolerante, mais leve no sentido de não ser tão presa naquilo que tem que ser feito. Então, eu acho que é muito legal a gente estar levando isso, e eu falo isso com muito carinho, eu falo que eu adoro os meus Jotas, os meus pacientes Jotas, porque eles me ensinam muito, eu sou P, então eu aprendo muito com eles, eu mudei muito do meu olhar na minha dinâmica de trabalho, na minha dinâmica pessoal, em função dessa proximidade do atendimento das pessoas Jotas, porque a gente vê como flui a vida, é muito legal, mais organizados, mas tem muitos que são muito Jotas, com índice de clareza muito alto, acabam tendo comprometimento não só no nível social, mas no nível profissional, no nível afetivo, porque acabam ficando intolerantes em alguns momentos. Então eu falo isso com muito carinho para os meus Jotas, não me levem a mal, mas fica aqui a sugestão para a gente estar falando com as pessoas que têm o diagnóstico de TOC, para poder fazer essa avaliação do MBTI, para avaliar se tem um J muito grande. E se tiver, trabalhar ponto forte, trabalhar o seu eixo e perceber quando está fora do eixo, porque quando a gente está sob estresse, a gente se transforma, a gente fica uma outra pessoa, então fica tudo muito mais maximizado. Então fica aí o convite, pessoal, saindo dos rótulos e buscando a consciência e o autoconhecimento para melhorar a vitalidade, para melhorar o compromisso que você tem com você mesmo, melhorar a comunicação com os outros, diminuir o conflito com você e com as pessoas com quem você convive. Então fica a dica, vamos estar trabalhando o olhar sem rótulos, mas um olhar com consciência, um olhar com autoconhecimento. Vamos embora? Vamos trabalhar?